A paz do Senhor, meus irmãos, espero que estejam todos bem. Hoje vou falar mais um pouquinho sobre a Bíblia e uma pergunta que muitos fazem é: qual é a diferença entre a nossa Bíblia e a Bíblia protestante? Então, na realidade existe uma diferença, não no que diz respeito ao Novo Testamento. O Novo Testamento, que é a mensagem da graça, as biografias de Jesus Cristo, as cartas de Paulo, essa nova aliança, ela é igual tanto para nós, protestantes, como para a Igreja Católica. Agora, a diferença está no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a Igreja Católica tem mais 7 livros. E porquê que tem mais 7 livros e quando é que esses 7 livros foram acrescentados? Quando houve a Reforma Protestante em 1517, em que a Igreja ela se divide entre a Igreja Católica Apostólica Romana e as igrejas protestantes, como nós conhecemos hoje, e daí existem várias vertentes. eh, Quando isso acontece, em 1517, talvez a pessoa que todos nós conhecemos, Martim Lutero, o grande cabeça da Reforma Protestante, mas não o único, houve outros homens importantes nessa altura. Quando isso acontece, existe um movimento da Igreja Católica que se chama Contra-Reforma. E o que é que esse movimento quer dizer? Foi uma jogada da Igreja Católica para se defender dos efeitos da Reforma Protestante. Uma decisão foi no Concílio de Trento, em 1546, acrescentar à escritura esses 7 livros. Ou seja, temos aqui praticamente 29 anos depois, um acrescento depois da Reforma, ou seja, já no século XVI, um acrescento desses 7 livros até para poder defender algumas doutrinas que a Igreja Católica defendia na altura. Então, isso é história, qualquer um de nós pode consultar isso no Google e os irmãos poderão ver porque é que a nossa Bíblia no Antigo Testamento tem menos 7 livros que a Bíblia Católica. Essa é a questão. Agora, porque é que nós não temos esses 7 livros? Porque é que nós não consideramos esses 7 livros como a Igreja Católica passou a considerá-los 1600 anos depois da Igreja ter sido fundada? Porque o Antigo Testamento é o livro dos judeus, embora seja o livro também dos cristãos, mas é o início do povo judaico, da separação de um povo, de uma religião, para a chegada do Messias. E se os judeus não reconhecem esses livros como divinamente inspirados, por que é que nós havemos de reconhecer? Então, é muito simples. Se o Antigo Testamento é a Bíblia judaica e os judeus não reconhecem esses livros como inspirados, nós também não vamos reconhecer e mais, a Igreja esteve 1500 anos sem reconhecer esses livros como inspirados, eles eram conhecidos, mas não como inspirados, e foram depois acrescentados numa tentativa de defender as ideias que provocaram ali a revolta e a reforma na Igreja Mundial, que deu origem àquilo que nós chamamos hoje de igrejas protestantes, e depois dentro dessas igrejas protestantes existe uma série delas. Então, a pergunta está respondida: porque é que a nossa Bíblia tem menos 7 livros que a Bíblia Católica? Porque os apóstolos e os judeus não consideravam esses livros, então nós também não consideramos. Onde é que chegou esse número de 66 livros? Chegou dos livros do Antigo Testamento, que eram considerados pelos judeus, e os livros do Novo Testamento, que eram considerados pelos apóstolos e considerados pelos primeiros discípulos dos apóstolos, que nós chamamos hoje os pais da igreja do primeiro século, do segundo século. Então, por isso é que nós cremos nesses livros e não em outros. Se os apóstolos criam que o Novo Testamento, como nós temos hoje, é algo inspirado e algo que vem da parte de Deus para a igreja, então nós também cremos. E isso depois foi confirmado pelos pais da igreja, os primeiros líderes da igreja após apóstolos, acabou por ser confirmado essa seleção que se oficializou só no quarto século.
Então uma ligeira história e uma ligeira curiosidade, porque eu sei que é uma pergunta que muitos fazem. Eu espero que isso tenha sido proveitoso para si. Mais alguma dúvida, pode sempre chegar até nós, faça as suas perguntas aqui no grupo do WhatsApp e cá estaremos para tentar responder. Um grande abraço e até amanhã.